Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, nós estamos iniciando agora mais um resenha do cooperativismo e agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. O uso do drone na agricultura ajuda a aprimorar o olho do produtor sobre as lavouras. Cursos pela internet estão sendo oferecidos para o público infantil vivenciar as coisas do campo. Conheça o mundo fascinante das abelhas sem ferrão e o manejo para atrair novos enxames. Destaque Cooperativista continua mostrando o melhor do Tecnorte 2020, realizado em 3 barras. E o nosso grande desafio atualmente é nós introduzir a gestão nas propriedades rurais. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. É como se fosse o olho do agricultor sobre a lavoura, vendo um pouco mais de detalhes do que ele vê normalmente. Assim está sendo observado o uso do drone para avaliação de ações na agricultura. Os drones são veículos aéreos não tripulados que estão revolucionando a vida no campo. E para preparar melhor os técnicos e pesquisadores, a Embrapa realizou um curso. Vamos acompanhar a reportagem do programa Dia de Campo na TV. O curso de drones aplicado à agricultura foi promovido pela Embrapa Tabuleiros Costeiros com o objetivo de ensinar aos participantes o uso efetivo dos veículos aéreos não tripulados e, assim, obter o auxílio na execução de pesquisas e levantamento ligados à agricultura. O drone tem sido um grande avanço nesse momento para a agricultura de uma forma geral. Ela serve como o primeiro olho do agricultor em cima da lavoura. Ele consegue, através disso, perceber o que a gente percebe e, dependendo do sensor que a gente leva no drone, um pouquinho mais do que o agricultor consegue perceber. Então dá para ver, por exemplo, falhas de plantio, como que a cultura está se desenvolvendo, dá para perceber deficiências, fazer mapeamento, de onde o agricultor deve atuar efetivamente. Foram 2 dias intensos de muita informação teórica e, claro, de práticas de voo que foram realizadas no campo experimental do Caju, unidade da Embrapa em Itaporanga da Ajuda. Lá foram discutidos todos os parâmetros e ajustes necessários para que se tenha maior eficiência do uso da tecnologia. A ideia é que passe todo o conhecimento de um equipamento não tripulado, numa aeronave não tripulada, para que eles operem com segurança, saibam os riscos envolvidos na operação de um equipamento desse, porque não é tão simples, e que consigam fazer todo tipo de análise que o serviço deles demandam, para que ajudem para diversas aplicações, finalidades. A forma mais simples para entender o que são drones e mesmo para que servem é lembrada em brinquedos de controle remoto, que quem tem habilidade com joysticks dos games tem mais facilidade com a nova tecnologia. Comparando o drone com videogame, a ideia de pilotagem é mais ou menos a mesma. Obviamente no videogame é um pouco mais simples, você não tem toda a dinâmica de voo, influência de temperatura, vento, mas o princípio é bem parecido. E para a parte de pilotagem ajuda muito quem já mexe com videogame, computador, ajuda um pouco a pilotagem também. A curiosidade com todas as possibilidades de obtenção de dados e informações a partir do uso desse equipamento deixou os participantes do curso entusiasmados. A maior parte deles é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros e já vislumbra dezenas de possibilidades de uso do equipamento para auxiliar as pesquisas. Por exemplo, ele pode utilizar. Você faz um voo na cultura, como aqui o coqueiro no caso, e você pode avaliar o estado nutricional dessa cultura, ou seja, se a adubação que está sendo colocada está sendo eficaz, ou se a sua plantação, a sua cultura está deficiente de algum nutriente. E aí ele, pela imagem que ele faz, você faz um imageamento aqui, vai para um laboratório, usa um software específico que interpreta essas imagens, e aí você vê o nível crítico ou não de certos elementos, como o nitrogênio, por exemplo, certo? Então, você vai saber se está precisando colocar ou não nitrogênio. Uma outra utilidade é para o manejo da irrigação, tá? Você pode fazer o imageamento também e com um software específico no laboratório,
você vai fazer uma interpretação das imagens e vai saber se a planta está sob estresse hídrico ou não. Você usa uma câmera termal, que é a câmera que ela detecta o calor, e a planta, quanto menos água tem no solo, mais a planta esquenta, as folhas da planta esquentam, e a imagem capta isso. Com o uso do drone, as pesquisas da Embrapa Tabuleiros Costeiros terão um avanço. Isso porque os pesquisadores contarão com imagens aéreas e monitoramento efetivo de várias linhas de pesquisa. A Embrapa tem um centro lá em São Carlos de desenvolvimento de drones para agricultura. E nesse centro a gente tem coordenado as pesquisas em 15 áreas experimentais. Nós temos áreas com grãos, algodão, cana de açúcar, soja, milho, principalmente cana de açúcar e também um pouco de pastagem. Todas essas áreas já temos aí alguns anos de experimentação. No geral, esses aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar ou que demoram muito tempo para serem feitas de forma tradicional, como, por exemplo, o mapeamento dos recursos hídricos. Para muitas pessoas, a vida no campo passou a ser apenas uma recordação. As crianças, nos dias atuais, não têm a ideia de como é a vida no meio rural e a satisfação de colocar as mãos e os pés na terra, principalmente nesses dias de distanciamento social. Pensando nisso, um sítio de visitação na capital federal está ministrando cursos para o público infantil vivenciar essas experiências em casa. Vamos conferir a reportagem do programa de TV Tribuna Rural. A tela do computador e do celular se transformou em sala de aula, principalmente nesse momento de distanciamento social. Pensando nisso, a equipe do Sítio Gerânio foi para a web, levando o curso que incentiva crianças e adultos a se conectarem com a natureza. Nós tivemos a ideia de oferecer esse serviço online para ensinar as crianças a conhecer as plantas e se conectar com essas coisas miúdas. Dentro desse período de pandemia, nós deixamos muitas pessoas com saudade, com vontade de voltar ao sítio, de vir ao sítio, de fazer trilha, de participar. E a gente procurou uma alternativa de poder atender essas pessoas que nos procuram. O projeto Florinha Gerânio é composto por 5 módulos e em todos eles crianças e adultos se interagem mais com a natureza, plantando, semeando e cuidando do meio ambiente. Então a criança vai conhecer, antes de semear, ela vai aprender sobre a semente, sobre as plantas, sobre o segredo das plantas, curiosidade sobre as plantas, curiosidade sobre as sementes, diversidade de sementes. E aí ela vai aprender a semear. Depois da criança aprender a semear, ela vai aprender a esperar, a aguardar o tempo. E nesse intermédio de tempo, a gente vai estar trabalhando a ansiedade e também vamos ter receitas, vamos ter plantio, vamos ter transplantio e muitas outras curiosidades sobre natureza. As aulas têm uma linguagem simples e, ao mesmo tempo, rica em conteúdo. Até mesmo porque o nosso público principal são crianças, né? Mas é uma linguagem lúdica e que atende a outras idades também. Até mesmo porque o curso ele será ministrado pela nossa equipe de monitores, que já são da área ambiental, e eles têm uma linguagem apropriada para todas as idades. Com as ferramentas na mão, os participantes se tornam agricultores iniciantes e passam a vivenciar novas experiências. A criança vai poder pegar na terra, ela vai poder tocar, ela vai aprender o que é a terra, o que é um substrato, o que é adubo, uma cobertura de solo e várias outras coisas elas vão aprender sobre as plantas. E curtir, por exemplo, cada folhinha que nasce. Porque cada folhinha da planta tem um formato. Então, às vezes, a planta nasce, olha, redondinha. E quando ela fica adulta, ela fica afilada. Então, desenvolver essa observação cuidadosa e curiosa da criança, para que ela seja uma pequena cientista. E também o ritmo da planta, de molhar a planta todo dia, de observar se tem sol. Isso vai trazer uma conexão com a criança de uma forma simples.
E um exemplo disso é o Daniel, que sob o registro da mãe mostrou como é prazeroso cuidar de uma horta. E agora veja o que teremos no nosso próximo bloco. Conheça o mundo fascinante das abelhas sem ferrão e o manejo para atrair novos enxames. Destaque Cooperativista continua mostrando o melhor do Tecnorte 2020, realizado em 3 barras. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicobi, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicobi, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. As abelhas sem ferrão são destaque no programa SC Agricultura. O programa está apresentando uma série sobre o mundo fascinante dessas pequenas abelhas e como fazer o manejo correto da atividade, sempre com orientações úteis, práticas e seguras. Hoje, vamos mostrar como confeccionar iscas para atrair enxames. E a época ideal é justamente agora, quando se inicia a primavera. Acompanhe a primeira parte desta reportagem. Olá pessoal, tudo bem?
Meu nome é Edgar, eu sou extensionista no município de Botuverá e hoje, na série Abelhas Sem Ferrão, nós vamos aprender como confeccionar uma isca para captura de abelhas. Então, nós estamos no final do inverno e no início da primavera. E nessa época começam a se desenvolver a maior parte das plantas com flores e a disponibilidade de néctar e pólen também aumentam. Então isso favorece o crescimento dos enxames de abelhas. E esse crescimento é tão grande que acontece um fenômeno natural chamado enxameação. Esse processo é a divisão de um enxame muito grande em dois menores. Então parte desse enxame junto com uma princesa sai desse enxame à procura de um novo local para colocar o seu ninho. E ela procura árvores adultas, árvores que tenham ocos, que tenham um orifício de entrada para se alojar. E é nesse momento então que nós usamos, né, esse artifício, que são as iscas para captura de abelhas sem ferrão. Então nós vamos ver como é que nós confeccionamos uma isca para essas capturas. Tá, então agora nós vamos confeccionar a isca. E para isso nós vamos precisar de alguns materiais, como o plástico preto, um estileto, uma conexão de mangueira, 2 rolos de fita, um transparente e um branco, um pouco de extrato de própolis, uma garrafa PET de 1,5 litro, uma garrafa PET de 600 ml, barbante e algumas folhas de jornais. Antes de nós começarmos a fazer alguns embrulhos, nós vamos colocar dentro dessa PET, né, o nosso atrativo, que é o extrato de própolis, e aí nós fechamos novamente e movimentamos a garrafa de modo que esse extrato ele se espalhe pela parede interna da PET da melhor maneira possível, para que esse cheiro, né, esse aroma, esse atrativo, né, fique em toda a parede interna dessa PET. Então, em seguida, nós vamos embrulhar essa garrafa PET num jornal, né? Então temos mais uma etapa pronta. Então o uso do papel ele é importante porque ele mantém uma temperatura mais adequada internamente e ele também ajuda a escurecer o ambiente. Então agora nós precisamos também proteger esse papel e aumentar, né, diminuir a incidência de luz dentro desse ambiente. Então nós vamos utilizar um plástico preto comum, isso aqui é um saco de lixo de 15 litros, né? Mas pode ser outro papel escuro, qualquer que se tenha disponível, né? Agora nós vamos ter que providenciar uma entrada, né, para essas abelhas na isca de captura. Uma das formas de fazer isso é utilizando, né, essa conexão de mangueira, né, que vai aqui na entrada da nossa isca, né? Ela prende, né, e nós temos então a entrada pronta, né? O inconveniente desse material é o custo, né? Varia em torno de R$ 1,50 a R$ 2 cada peça dessas.
Sempre, nos primeiros meses do ano, as cooperativas agropecuárias catarinenses, filiadas à FECOAGRO, realizam seus dias de campo para apresentar aos associados as melhores tecnologias disponíveis no mercado. E a TV Coop, canal da FECOAGRO na internet, produz um destaque cooperativista sobre cada dia de campo. Hoje, vamos acompanhar a terceira parte do Tecnorte 2020, realizado em Três Barras pela Copérdia, Cooperativa de Concórdia, ainda antes da pandemia. Ah, e o drone pulverizador, que se tornou a nova sensação do momento, também desfilou sua exuberância por aqui. É mais uma alternativa que chega ao produtor. Então a gente oferece essa solução para os produtores com a proteção dos cultivos através do uso desses drones, né? Então hoje a empresa desenvolve pesquisa para aprimorar essa tecnologia de aplicação, né, das aeronaves remotamente pilotadas, que são os drones, para trazer mais uma opção de manejo para o produtor. Então o produtor que já tem os métodos tradicionais de aplicação dos seus defensivos, ele conta com mais uma possibilidade que traz uma série de benefícios para ele, como o afastamento, né, da mão de obra familiar, né, desse contato com os defensivos. Ele substitui a mão de obra da família por mão de obra especializada que ele contrata, né, que no caso os nossos colaboradores que vão até a propriedade com equipamento e fazem toda a prestação do serviço com todo o rigor técnico que essa aplicação exige. Então, podemos mencionar vários benefícios da tecnologia, desde o amassamento da lavoura, que o produtor deixa de ter esse prejuízo, podemos dizer assim, né? A alta precisão da aplicação. Hoje o equipamento que a empresa opera é o que tem de melhor em relação à tecnologia de aplicação de defensivos, né, em aeronaves remotamente pilotadas. Então a gente tem uma precisão muito alta dos pontos de aplicação, o que também confere um ganho ambiental, porque a gente consegue evitar com que o produto que está sendo aplicado entre em contato com outras lavouras e garantir que esse produto está chegando da melhor forma na planta. Então todos os aspectos de tecnologia de aplicação são observados com muito critério durante a aplicação. Vamos lembrar um pouco dos dados técnicos, qual é a capacidade de um drone desse de aplicação por área, o tempo que demora e essas outras áreas técnicas. Os aspectos técnicos da aeronave, eles são bastante variáveis, né, em termos de desempenho, de rendimento. Hoje a gente consegue com facilidade adaptar o volume aplicado, adaptar a velocidade do equipamento, a altura de operação, o tamanho de gota, os aspectos inerentes à tecnologia de aplicação do defensivo são todos variáveis. Né, de uma forma mais resumida, hoje na cultura do arroz, onde a gente tem operado já há algum tempo, a gente tem trabalhado com 16 litros de evasão por hectare, o que me dá um rendimento de aproximadamente 6 hectares hora, né, nessas lavouras. E em média eu consigo então, a cada 10 minutos de voo, aplicar em 1 hectare. Então esses seriam assim alguns dados na cultura do arroz. Esse rendimento ele é muito em função do relevo da área, da lavoura, do produto que eu estou aplicando, né, da necessidade de volume, da necessidade de entrega de gotas no alvo que eu estou objetivando atingir. Então, mas de modo geral a gente tem esse rendimento, né, com o equipamento. A empresa de vocês tem tido parceria com as cooperativas e com os órgãos de pesquisa? Exatamente, nós estamos com uma parceria bem sólida aí com a IPAGRE, que é, né, o órgão do estado de Santa Catarina de pesquisa e extensão rural, junto com a equipe, principalmente a equipe de arroz em Itajaí, que a gente desenvolve esse trabalho de pesquisa para desenvolver e aprimorar a tecnologia de aplicação com esses equipamentos na cultura do arroz. E agora estamos para essa próxima safra, né, vamos estar intensificando os trabalhos também em outras culturas, como é o caso da cebola, o caso da bananicultura, onde também se tem uma grande demanda por esses serviços. A própria cultura do milho, que aqui na região onde a Copérdia, né, atua, é uma cultura muito forte, e hoje o produtor ele muitas vezes deixa de colher o potencial máximo da lavoura de milho, porque ele simplesmente não consegue adentrar com os equipamentos que ele possui numa lavoura com mais de 2 metros de altura, como é o caso da lavoura de milho. E ele contratando um serviço de aplicação, pontualmente, quando ele tem essa necessidade, ele consegue perfeitamente aplicar esse fungicida ou esse inseticida
quando a cultura já está num porte elevado, onde o outro equipamento no mercado não tem essa capacidade. Né? Bom, se o milho e a soja são os queridinhos dos produtores, tem outra cultura que começa a ganhar espaço pela região, a bacia leiteira. Primeiramente, quando houve a incorporação da Cooperil, a Copérdia assumiu a coleta de leite aqui na região. Nós temos também um posto de resfriamento de leite aqui, o qual resfriamos toda a produção captada e destinamos para a Cooperativa Central Aurora. A partir daquele momento, nós estruturamos uma equipe técnica da cooperativa, composta por médicos veterinários, técnicos agrícolas, agrônomos, para nós fortalecer o trabalho de desenvolvimento da produção leiteira no Planalto Norte. Entramos aqui com uma série de ações, uma delas é o planejamento forageiro nas propriedades, ou seja, contribuir com os produtores, auxiliar os produtores na produção de volumoso, seja silagem, seja pastagem, seja feno, seja pré-secado, para ter alimento disponível, volumoso, à vontade para os animais. Essa foi uma das ações. Uma segunda ação bastante forte que nós entramos aqui no Planalto Norte foi referente ao melhoramento genético do gado leiteiro. A Cooperativa Central Aurora estruturou o projeto MGA, que é o Melhoramento Genético Aurora. Esse foi um projeto de muito estudo com as cooperativas filiadas juntamente com a Aurora. Chegamos a um denominador comum, onde foi criado esse MGA. A partir daí, está sendo importado sêmen que atende ao nosso projeto e nós estamos então direcionando esse sêmen aos produtores, inseminar os seus animais e a partir daí então ter animais nas suas propriedades com capacidade de produzir volumes altos de produção, com capacidade de produzir leite com alto teor de sólidos, animais com boa conformação, animais com vida útil mais longo. Então, um trabalho bastante intenso que nós estamos fazendo. Parabenizando a cooperativa Copérdia pelo sucesso nos resultados do Tecnorte 2020, encerramos aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, um grande e cooperado abraço, cuide-se e até amanhã.